presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, fala sobre as mudanças, viu? No novo Código Eleitoral, inclusive a possibilidade do chamado voto impresso. Foi aprovado na CCJ sob críticas da Justiça Eleitoral piauiense. Eu acho, a meu modo pessoal, um retrocesso. Por quê? Porque a urna eletrônica já funciona muito bem, né? Já está testada, aprovada várias vezes, passa por 4 auditorias. A meu ver, o voto impresso é um retrocesso, mas isso vai depender do Congresso Nacional, passou na comissão do Senado, vai para o Senado Federal, depois para a Câmara dos Deputados, e se entrar em vigor, nós temos que cumpri-la, a lei tem que ser cumprida. Mas vamos aguardar. Alguns acham que lá no plenário da Câmara ou do Senado poderá cair o voto impresso, né? Porque não era a proposta original do relator, que é o piauiense Marcelo Castro. Então, nós acreditamos que poderá ela não ser aprovada ou no plenário da Câmara ou do Senado Federal. Mas se for aprovado, lógico, o tribunal está preparado para implementar o voto impresso, desde que a urna eletrônica também tenha essa possibilidade técnica. Pronto, está aí o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. O João Magalhães vai fazer o comentário técnico e análise cirúrgica que precisa, como um grande líder que é no assunto, mas assim, eu acredito que pode atrapalhar, mas também pode ajudar. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2012, eu fui candidato a primeira vez, e aí eu quero até mandar um abraço pro Francisquinho, meu primo foi votar. Quando chegou lá, na hora de votar, o João Magalhães, alguém já tinha assinado no lugar dele, tinha votado, ele foi proibido de votar, foi impedido de votar. Então, com essa questão do comprovante, vai acabar, eu acho que inibindo ou corrigindo esse tipo de falha, por exemplo. Então, eu vejo que há quem veja o contrário, eu vejo que dá para corrigir algumas falhas, tem muitas situações que fica ali meio que assim, sem explicações, porque você vai no lugar, eu votei em fulano, e aí o voto não aparece, e aí, como é que faz? Como é que faz para comprovar que esse alguém realmente votou em Beltrano? Se ele foi lá, disse que digitou o número, confirmou e na hora esse voto não aparece. Então, tem coisas que precisam ser esclarecidas de fato e eu acho que pode muito bem ser esclarecido com essa situação do voto impresso. Gomes, em relação a esse caso, eu acredito que a biometria, aí foi mais uma falha de identificação, então a biometria é para ter corrigido, né? Porque hoje com a biometria não é só o documento, você chega lá para votar, precisa ter a biometria reconhecida, o que impede, inviabiliza qualquer tipo de fraude, já que, como a gente sabe, as digitais são pessoais, né? São únicas. Agora, de fato, pela operacionalização, se for colocado em prática, porque ainda vai para o plenário do Senado, da Câmara, eu acredito até que não passa, né? Mas o cidadão vai lá, vai votar, digitar os números dos candidatos, vai imprimir o papel, vai ver lá se foi computado direitinho os números que ele votou, só então ele vai fazer a confirmação do voto e o papel vai cair também lá numa urna. Então, então na prática vai ser isso, a operacionalização. Agora, eu acredito que com o voto impresso, né, com essa cédula impressa, né, porque de fato o voto vai continuar sendo eletrônico, a urna eletrônica, no entanto, vai ter ali uma urna separada com essa questão impressa. Eu acredito que todo candidato que perder a eleição vai pedir uma contagem desses votos impressos, né? Porque o cidadão perdeu a eleição, foi feita ali a apuração eletrônica, agora vamos ver no impresso, pode ser que tenha dado diferente, e aí precisa ver como é que a legislação vai amarrar isso, senão a gente vai ter episódios por cima de episódios de recontagem de votos com esses votos impressos. Agora é bom lembrar que, no meu entendimento, é um retrocesso porque, ao longo desses anos, a gente não tem nenhuma evidência prática, científica, que leve a gente a desconfiar da urna eletrônica. Todos os relatos, né, sobre, eu votei e apareceu foto de outro candidato, né? Olha, eu votei em fulano e o voto não apareceu. Até hoje, nenhuma dessas denúncias se sustentaram, né? O que ocorre muito é que a pessoa vota errado, sem saber, vai votar em um candidato, acaba errando um número ali, anulando o voto. Então, até hoje não há nenhum tipo de evidência que leve a gente a desconfiar da urna eletrônica. E aí é preciso que a gente sempre diga que eleição é coisa séria, é a festa da democracia. A gente precisa ter muito cuidado com a desinformação, porque ela
corre o risco de colocar em xeque um dos maiores patrimônios que a gente tem, que é a democracia, que é o fato da gente confiar no nosso sistema eleitoral. E aí, por esse motivo, é que eu acho que essa questão do voto impresso é desnecessária. Até hoje, né, desde 98, a gente tem urnas eletrônicas espalhadas pelo país, vou até conferir aqui o ano, né, eu acho que 98 foi a totalidade, porque até então era híbrido, misto, né? Era misto, tinha urnas eletrônicas em alguns locais, em outros era a cédula de papel. Mas em todos esses anos, mais de 20 anos, quase 30 anos de urna eletrônica, a gente não tem nenhuma evidência prática de fraude, né, por conta da urna. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem um sistema eleitoral muito confiável, e querer aumentar o custo da eleição com a questão do voto impresso, eu entendo que é um retrocesso nesse sentido.